Eu quero saudar os amados irmãos com a bendita paz do nosso Senhor Jesus Cristo e dizer bem-vindos a mais um estudo bíblico que o Senhor nos tem concedido para podermos compartilhar verdades ligadas ao seu reino, verdades que estão plasmadas na sua palavra, verdades necessárias para o nosso crescimento espiritual. Hoje estaremos falando acerca da justificação, um tema muito importante para aqueles que caminham em direção à eternidade e reconhecem-se que não são perfeitos perante a justiça de Deus, perante a exigência da santidade de Deus e buscam um mecanismo de entender como então podem estar bem com Deus. Vamos orar. Bom Deus e bom Pai, soberano Senhor. Queremos te agradecer, Senhor, pela obra expiatória de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o qual se tornou para nós instrumento da nossa justiça e da nossa justificação. Ajuda-nos, Senhor, no entendimento, assim como, Senhor, na explanação, de tal maneira que possamos, Senhor, ficarmos enraizados na Sua palavra, esclarecido o nosso entendimento, de modo a alcançarmos a paz contigo, Senhor. É no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor e Senhor, que nós oramos na esperança de receber. Amém. Amados irmãos, a justificação é um tema muito pertinente na Bíblia, que nos remata logo a Cristo, o qual foi feito justiça e santificação por nós, assim como redenção. Mas também justificação é falar da justiça de Cristo que é imputada no lugar do pecador. Convido os amados irmãos para lermos juntos na palavra do Senhor, em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Estaremos lendo o versículo 30 e o versículo 31. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1, versículo 30 e versículo 31. Diz assim a palavra do Senhor. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Esta passagem que acabamos de ler nos faz entender que Cristo foi feito por Deus em nosso favor, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então, tudo que diz respeito à sabedoria nós encontramos em Cristo. Tudo que nós encontramos em respeito à justiça encontramos em Cristo. Tudo que diz respeito à santificação encontramos em Cristo. E tudo que diz respeito à redenção só podemos encontrar em Cristo. Mas há uma passagem bíblica que nos faz entender como isso acontece para nos beneficiarmos dessa justiça, para nos beneficiarmos desse instrumento redentor e santificador. Diz assim a palavra do Senhor em Romanos 3, versículo 21 a 26. Romanos 3, 21 a 26. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença. Outras versões dizem não há distinção. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus,
ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que nele ou ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Romanos 3, 21 a 26 nos fazem entender que nós somos declarados justos no tempo em que a própria lei nos está trazendo condenação, no tempo em que a própria lei nos está dando a nós possibilidade de sermos aceitos diante de Deus. O próprio Deus oferece ao ser humano um instrumento de justiça, um instrumento justificador. Para melhor entendermos isso, podemos olhar para o sistema laboral, que obriga o trabalhador a estar presente de modo a cumprir com as suas tarefas para que no final do mês possa receber o seu salário. E, por causa da enfermidade, este ser humano se torna impossibilitado de ir trabalhar, então adquire faltas. À medida que ele não vai trabalhar, se torna faltoso no seu lugar de trabalho. E o médico passa para ele um atestado médico. E ele leva o atestado médico, ou alguém responsabilizado por ele, leva o atestado médico para o seu lugar de trabalho e apresenta o atestado médico. Este papel se torna instrumento para a justificação daquele trabalhador que não conseguiu ir trabalhar, apesar de ser a sua obrigação ir trabalhar, de modo que no final do mês possa receber o seu salário, mesmo sem ter trabalhado. O que queremos dizer com isso? Queremos dizer que este trabalhador já não tinha mais direito de receber, porque ele não foi trabalhar, não cumpriu na íntegra as suas obrigações da presença e realização das atividades no seu lugar laboral, então não merecia receber salário. Mas porque enviou à instituição um instrumento de justiça estabelecido para justificá-lo, então recebe o salário. É isto que esta passagem está dizendo, que as nossas obras são condenáveis diante de Deus. Todos nós pecamos, destituídos estamos da glória de Deus, não merecemos estar perante Ele, mas Cristo Jesus se torna um instrumento para nós de justificação das nossas faltas e pecados, de modo que sejamos aceitos diante de Deus. O próprio Deus é que estabeleceu este instrumento. Lendo de novo esta passagem, a Bíblia diz que, mas agora, se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que crê ou que tem fé em Jesus Cristo. Amados irmãos, a questão da justificação é algo muito importante. Afinal, alguém pode perguntar, o que é isso então de justificação? Para colocar de forma mais simples possível, podemos dizer que justificação significa justificar ou declarar justo, fazer alguém justo diante de Deus, ou torná-lo justo diante de Deus. Justificação é quando Deus declara justo todo aquele que recebe Cristo. Baseado na justiça de Cristo,
sendo debitado nele ou na conta dele a justiça de Deus, porque recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Apesar de que podemos achar justificação como um princípio por todas as Escrituras, a passagem principal que nós temos é esta que acabamos de ler, que nos faz entender que os profetas, a lei, testemunham da nossa condenação por causa das nossas falhas. Mas a justiça de Deus se manifesta através de Cristo Jesus. Não há como nós sermos justificados diante dele sem aceitar o instrumento estabelecido por ele próprio. Somos justificados, isto é, declarados justos, no momento da nossa salvação, quando nós aceitamos a redenção que há em Cristo Jesus, reconhecendo o nosso estado de pecador, reconhecendo as nossas faltas perante a justiça de Deus, a santidade de Deus, então nós aceitamos o instrumento que ele estabeleceu em nosso favor. Nossa justiça vem de colocarmos nossa fé no trabalho completo de Cristo Jesus, no seu sacrifício que cobre os nossos pecados, que remove os nossos pecados, que faz com que nós sejamos aceites diante de Deus. Isto é, a mancha dos feitos dos nossos pecados fica retirada. Por causa do fato de como o crente está em Cristo, se torna justo, então ele alcança a justificação, a perfeição de Deus, porque ele foi declarado justo. Ele não está convencendo a Deus que ele é um ser justo. Não. É o próprio Deus declarando-o justo, ou melhor, justificado, por ter aceito o instrumento da sua justificação. Justificação pela fé significa o ato jurídico da parte de Deus em que ele declara justos homens injustos por causa dos méritos do seu Filho. Isso significa que, por sua graça, mediante a fé em Jesus Cristo, Deus reputa reto aquele que é culpado. Não é que nós somos bonzinhos, não é porque nós melhoramos, não. É Ele que resolve nos declarar justos pela justiça dele próprio que está em Cristo Jesus. Somos imputados essa justiça. Se fôssemos a voltar à nossa história da enfermidade, aquele documento do atestado médico nos justifica, mas não nos faz com que nós possamos ir ao trabalho. Não nos faz recuperar as nossas forças para estar no trabalho, mas simplesmente faz com que a entidade empregadora aceite que nós somos incapazes de nos apresentarmos assim como é exigido pela lei laboral. Então, nos dá o salário. Nós só somos recebidos para a vida eterna. Somos recebidos na presença de Deus, pela justiça que Ele próprio estabelece em nosso favor. A justificação é o ponto do processo lógico da salvação em que Deus declara que uma pessoa está num estado de redenção. É um redimido, é um salvo, é um justificado pela fé. E isto é uma doutrina muito fundamental da nossa conduta de fé. Porque não é pelas obras que nós tenhamos praticado que somos recebidos diante de Deus, mas pela obra que Cristo realizou em nosso favor. O que significa então, segundo a Bíblia, a justificação? Justificação é um termo que refere-se ao julgamento judicial. A palavra justificação tem origem no latim justificar, que significa fazer justo. Estamos a falar de uma entidade do tribunal que tem a capacidade de julgar o culpado e condenar o culpado. Então, ele se torna declarado justo. No Antigo Testamento, o termo hebraico usado para este termo, que no latim é justificar, é tzadak. O tzadak significa declarar justo. É utilizado para expressar o sentido de justificar. Podemos encontrar isso em Deuteronômio 25:1, em Provérbios 17, versículo 15. No Novo Testamento, o termo grego utilizado para expressar o ato de justificar
edikaiô, que significa vindicar, inocentar, declarar ou tratar-o como justo. Não é que o culpado, o pecador, se tornou santo por sua obra de santidade. Ele simplesmente é inocentado. É retirada a culpa que ele devida por causa dos seus atos. Ele é declarado justo graças ao ato salvífico que há em Cristo Jesus. O verbo justificar ocorre pelo menos 39 vezes no Novo Testamento e 29 nas cartas de Paulo. O apóstolo trata deste sentido de justificar em várias passagens bíblicas e podemos olhar Romanos 4, 25, Romanos 5, 18, além do Romanos 3 que nós acabamos de ler. O Romanos 8, 33 fala desta declaração de inocência que o homem recebe da parte de Deus, é inocentado. A base e a natureza da justificação pela fé. A justificação é imputada em nossa conta de uma justiça que não é nossa. Essa justiça é baseada na obediência de Cristo. Filipenses 3, 9 nos faz entender isso. Assim podemos entender que a justificação pela fé não ocorre sobre a base das próprias obras daquele que é justificado, mas da obra de Cristo. Todos nós somos justificados pela fé, isto é, Deus coloca na nossa conta a justiça de Cristo e através dessa justiça de Cristo nós somos declarados justos, isto é, a nossa culpa de condenação é retirada. Na justificação, nenhum mérito da própria pessoa é considerado. Não o mérito do ser humano que é considerado como o suficiente para alcançar a justificação e a salvação, mas unicamente os méritos de Cristo. A Bíblia diz que ele se fez maldito por nós e sua justiça é perfeita, segundo aos Coríntios 5, 21, Gálatas 3, 13. Essa justiça é perfeita e é divina. É diretamente e de qualquer justiça humana. Não é do ser humano, não vem do homem. Ela é única e capaz de satisfazer as exigências da santidade de Deus. Por isso, o justificado deve gloriar-se no Senhor, assim como lemos em 1 Coríntios 10, 1, versículo 30 e versículo 31, que aquele que se gloria, glorie-se no Senhor, não nas suas capacidades. Mas eu já tenho anos de fé, porque eu nasci numa família cristã, eu leio a Bíblia, eu oro muito. Não é isso que faz você ser justo. É necessário tudo isso. Precisamos disso, porque nós estamos a caminhar de glória em glória, no conhecimento do Senhor. Precisamos disso. Mas é Ele que nos coloca ou imputa a sua justiça em nosso favor. Jesus Cristo cumpriu plenamente a lei e derramou seu sangue em favor do homem pecador. Então, pela obediência de Cristo, muitos são constituídos como justos, pois todas as demandas da lei foram satisfeitas por ele. Isto é, Deus, observando Cristo no seu cumprimento da lei, faz com que os que creem em Cristo recebam o crédito de Cristo para serem justificados. Podemos conferir em Romanos 3, 23, Romanos 5, 19. A justiça de Cristo é imputada aos redimidos e eles se tornam justiça de Deus diante dele. Segunda aos Coríntios 5, versículo 21. Temos que entender que a justificação é bem diferente da regeneração. A justificação não muda a vida interior da pessoa. O novo nascimento, sim, que é a regeneração. Isso significa que ela não afeta diretamente o estado do pecador, o meu ser, a minha conduta. A justificação ocorre no tribunal de Deus em um único ato. É Deus decretando e determinando que este senhor, esta senhora, esta pessoa, este ser humano é ser justo.
e inocentá-lo e retirar a culpa da sua condenação. Também, enquanto a santificação é um processo contínuo, a justificação acontece de uma só vez e serve para todas as vezes. Aquele que é imputado em seu favor a justiça de Deus, ele se torna um justificado diante da justiça de Deus. Ele não precisa se justificando à medida que vai caminhando. Enquanto a santificação, ele tem que aplicar no dia a dia do seu viver para ele se tornar santo cada vez mais semelhante a Cristo. A justificação é um decreto, uma declaração que o próprio Deus dá a seu respeito e decreta que esta pessoa é justa. Como então me tornar justo? Que elementos eu preciso para a minha justificação? A justificação envolve o perdão. Embora a justificação possa ser distinguida do perdão dos pecados, é necessário mesmo, e necessariamente o perdão está incluído nela. Essa remissão dos pecados ocorre com base na obra expiatória de Cristo. Além disso, essa remissão é completa. Isto significa que todos os pecadores redimidos são perdoados, sejam eles pecados do passado, do presente ou do futuro. A obra de Cristo, a oblação feita por Cristo, a Bíblia diz que ela é suficiente, porque ele ofereceu uma única vez para todo sempre, uma única oblação que aperfeiçoa a todos que por essa oblação ou por esse sacrifício, ou por esse ato de justiça, se aproximam de Deus. Podemos conferir em Hebreus 10, versículo 10, 14 e 18. No entanto, o corpo que foi justificado ainda está sujeito ao pecado. O ser humano, quando é imputado à justiça de Deus, não quer dizer que ele já nunca mais vai falhar. Ele continua falhando, mas a justiça de Deus se mantém fiel para o receber de modo a ser perdoado de novo os seus pecados quando ele confessa os pecados e deixa. Mas os pecados ficam ocasionais, porque ele está na salvação, tem a obra da santificação que o acompanha na mudança de caráter e de atitude. 1 de João 1,10 nos faz entender esta obra contínua necessária em nós. Então, a nossa justificação faz com que a nossa culpabilidade seja retirada e nós somos declarados justos. No lugar de Deus olhar para nós como os culpados, Ele olha para nós como os que já não são culpados. Mas a justificação vai ainda mais, além do que simples perdão. Ela também envolve a restauração da comunhão entre Deus e o homem. Atos 13, 38 a 39, Atos 26, 18, Romanos 5, 1 a 10, nos fazem entender este mistério. O que acontece diante de Deus para que o pecador seja totalmente inocentado, a sua culpa é retirada e há o restabelecimento da comunhão. Porque os que estão em pecado são inimigos de Deus, mas os que são justificados são reconciliados com Deus. São filhos de Deus, são amigos de Deus. É daí que a Bíblia diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas eles têm que caminhar não segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. O pecador, o alvo da justificação, é adotado como filho de Deus. João 1,12 nos confirma isso. Romanos 8, 15 e 16 também fala sobre a mesma verdade. Gálatas 3, versículo 26 e 24 nos faz entender que temos um novo posicionamento. A justiça de Deus nos faz sermos credíveis e sermos aceitos como filhos de Deus. Agora ela desfruta dos direitos filiais. Tem direito de um filho. Por quê? Ele foi justificado. O pecador justificado recebe o direito à vida eterna, porque ele é herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Romanos 8, versículo 7. Então, nós somos co-herdeiros com Cristo e somos herdeiros de Deus e também somos a herança de Deus. E pela justificação, somos recebidos e inocentados de toda a nossa culpa. O meio da justificação é a graça e a fé. Justificação é concedida pela fé
em Cristo Jesus, o Senhor, a graça de Deus e o favor não merecido que Deus imputa em nós faz com que nós sejamos pessoas consideradas justas diante dele. Romanos 1:17. Logo, a fé não é a base, mas o meio da justificação. Quando o apóstolo Paulo escreve que a fé de Abraão foi imputada como justiça, Romanos 4:3, citando Gênesis 15:6, ele simplesmente está dizendo que o homem justificado pela fé, independentemente das suas obras, isso significa que o apóstolo aborda no texto como adquirir a justificação e não a base da justificação. Então, ele fala de que somente por Cristo encontramos a nossa justificação, por meio da fé. Isto é, acreditamos pela fé que Cristo é o instrumento da nossa justificação. Nesse ponto, alguns estudiosos também alegam haver uma tensão entre Tiago e Paulo. Tiago escreve: vede, então, que o homem, aliás, é justificado pelas obras e não somente pela fé. Tiago 2:24. Porém, não há desacordo nenhum entre Paulo e Tiago. Certamente, Tiago não ensinou uma justificação mediante a combinação entre fé e obras. O que o Tiago está dizendo neste texto é que as boas obras servem como evidência de que a fé de uma pessoa é genuína. Quando a pessoa pratica obras da fé, está dizendo, em outras palavras, eu sou da fé. Quando ele não pratica nenhuma obra da fé, nós começamos a duvidar se ele é da fé ou não é. Tiago diz então, eu não quero ouvir que você tem fé. A minha preocupação é que você me mostre pelas tuas obras, pelas tuas ações que você tem fé. Então, um justificado em Cristo tem que ter paz com Deus, tem que ter a certeza da sua salvação, tem que viver de acordo com a palavra de Deus, porque ele sabe que é um filho de Deus, é herança de Deus, ele é servo de Deus. A verdadeira fé necessariamente é acompanhada de algumas evidências exteriores, isto é, as boas obras. Se essa evidência não ocorre, então nós duvidamos da fé da pessoa, da fé genuína daquela pessoa. Então, consequentemente, nós duvidamos da própria salvação. Mas se as obras que ele pratica justificam o que ele está dizendo que ele é, então isso se torna obra de justiça. Enquanto que o apóstolo Paulo resume a importância fundamental da justificação pela fé, dizendo que o crente é justificado pela fé. Portanto, agora, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ele ainda completa questionando: quem poderá trazer alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Romanos 8, versículo 1 e versículo 33. Amado irmão, aceita esta verdade e tenha paz com Deus. Portanto, agora, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quem poderá trazer alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Pega esta palavra de Romanos 8, versículo 1, versículo 33 e faça parte da sua vida. E aceite que o instrumento da justiça de Deus, que é Cristo Jesus, seja imputado em ti, de modo que o teu viver seja um viver agradável ao Senhor, como filho de Deus, como herança de Deus e como co-herdeiro com Cristo Jesus. Que o Senhor abençoe a sua vida e não deixe de se esforçar para servir ao Senhor, mas pare de se esforçar para se salvar, porque a tua salvação depende da tua fé na obra expiatória de Cristo Jesus. E a sua justificação também é mediante o que Cristo fez, que satisfaz a justiça de Deus. E Deus já te declarou inocente, justificado, justo, através dos méritos de Cristo Jesus. Que Deus abençoe rica e poderosa, meus amados irmãos. Vamos orar. Bom Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque reconheces, Senhor, as nossas incapacidades de podermos te servir em pureza e em santidade, e capacidade de sermos feitos teus filhos.
E também a tua esperança é que nós possamos entender essas verdades básicas acerca do que está revelado na tua palavra com relação à obra expiatória de Cristo Jesus que nos justifica perante a tua justiça. Ajuda-nos, Senhor, a aceitarmos esta verdade e aplicarmos esta verdade em nosso viver diário, de modo que o teu instrumento de justiça nos possa valer paz com Deus e reconciliação, de modo que, Senhor, através deste instrumento, possamos caminhar em paz contigo. Ajuda-nos, Senhor, a anunciarmos este instrumento de reconciliação, este instrumento de justificação, que é a obra expiatória de Cristo Jesus para as demais pessoas. Muito obrigado, Pai, por aquilo que irás fazer. Muito obrigado também por aquilo que tens feito em nosso favor. Muito obrigado por teres enviado Cristo para morrer em nosso lugar, para pagar o preço do nosso castigo, o pecado que nós cometemos, os pecados que nós cometemos, e Ele nos dar a sua justiça, nos inocentando da nossa culpa e condenação, não imputando a nós a nossa culpa, mas imputando em Cristo Jesus, de modo que nós possamos ser decretados justos. Muito obrigado, Pai amado, por tudo, em nome de Jesus. Amém.